Boa tarde, alunos, tudo bom? Vamos mais para uma videoaula, Fernando Gonçalves. Nessa PNP nós vamos ver um pouquinho sobre pré-sal, sobre esse petróleo no Espírito Santo, tá? E na verdade, quando eu vejo sobre petróleo, eu vejo que é um processo natural, lento, tá? A gente fala muito de tempo geológico e a gente tem essa importância desse petróleo. Claro que quando eu falo de petróleo, ele é a força que move, né, esse processo de industrialização. Então, as empresas elas precisam muito dessa questão, tanto no presente como no passado e provavelmente em um futuro. Tá? E o que gera isso? Petróleo é desenvolvimento. E quando Getúlio Vargas, lá em 1951 com 1954, ele percebe que a necessidade do Getúlio Vargas, ou Getúlio Vargas ele percebe a necessidade de petróleo, a necessidade dessa fonte energética, ele tem a criação da Petrobras. E por que criar a Petrobras? Ele precisava de imprimir no país uma orientação nacionalista, dizer que aqui é Brasil e precisa de ter essa empresa que extrai, que retira o nosso petróleo. Então a Petrobras ela veio com uma questão nacionalista, uma empresa do país, uma empresa nacional. E aí nós vamos ver que essa Petrobras ela cria, ela tem uma liberdade nacional de potencializar, tá? Como eu falo, por exemplo, que a Petrobras, eu posso afirmar que a Petrobras é uma aprovação, ela teve uma aprovação no Congresso. Por que ela teve uma aprovação no Congresso? Porque ela precisava de ter essa aprovação para uma ampla campanha de massas, envolvendo o estudante, envolvendo militares, trabalhadores e até mesmo empresários, para potencializar essa empresa como brasileira, importante, e ela precisaria de funcionar no nosso país. Então houve esse movimento da massa para falar que a empresa ela é do Brasil. Agora tem sim, a gente tem, né? Por mais que o petróleo ele é algo que da natureza, mas a gente também sabe que o prejuízo ambiental que dá a extração desse petróleo é assim que a gente retira ele. Como assim, professor Fernando? Toda vez que você tem um desastre ambiental com o petróleo, você vai ver que provoca danos, tá? Um dos exemplos desses danos é no Paraná, onde 4 milhões de litros de óleo foi para o ambiente. E aí? Tá? Quando o Espírito Santo entra nessa corrida do petróleo, ele também tem isso como ele tem isso como problema, como ponto negativo, tá? Então isso vai acontecer. Agora, quando eu tenho esse desastre, uma das falas, né, uma da forma que o presidente Getúlio Vargas ele abordou isso, ele fala o seguinte: Getúlio Vargas eleito pelo voto no seu segundo governo, ele sim tenta mais uma vez impregnar a empresa nacionalista, independente de desastre ou não. O que favorece é o desenvolvimento do país, tá? Ele pensa em desenvolver, em crescimento. Mais uma vez, quando eu volto para a questão ambiental, eu não olho só o desenvolvimento, eu olho o equilíbrio, tá? Então a Petrobras ela é criada e foi criada em uma campanha popular de caráter nacionalista, uma empresa estatal de petróleo, ela pensa numa questão de governamental para resolver o problema da industrialização no país. Por que resolver esse problema? Porque a indústria ela precisa de petróleo. Ela precisa desse momento de ter e dar continuidade
àquela empresa, tá? Ela dá essa